Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, é o segundo vídeo. E hoje eu vou trazer aqui pra vocês um assunto muito bacana. Fala galera, aqui é a Clara. Eu vou vir falar aqui com vocês sobre como foi o meu encontro com Jesus. Quantos são aqueles que acham que não tem saída, que anseiam por algo diferente na sua vida, por algo novo? Só entendi realmente o sentido da vida quando eu encontrei o sentido da vida, que é Jesus. Para iniciar sobre a história do meu encontro com Jesus, eu não posso passar, da minha infância. Foi um tempo muito bom da minha vida, mas também foi um tempo tomado por dores e tristezas. Quando eu tinha por volta dos meus 7 para os 8 anos, eu estava com a minha avó certo dia e aí eu fiz a seguinte pergunta para minha avó: Vó, para onde que a gente vai quando a gente morre? Eu simplesmente tive essa resposta: quando a gente morre, nós ficamos debaixo da terra e acabou. Através dessa resposta, criou um buraco tão grande na minha alma que durante muitos e muitos anos esse buraco ainda existia. Muitas vezes que eu ficava triste era por conta justamente por essa maldita resposta, que nós ficamos debaixo da terra, somos enterrados e acabou. Mas será que realmente é isso? Viver durante 50, 30, 10 anos é só para chegar um momento de nós tornarmos ao pó novamente e sermos enterrados e pronto, acabou? Eu me perguntava muito sobre o sentido da vida, mesmo criança. Quando eu ia pro centro com a minha mãe, eu moro em São Luís. Quem mora aqui no São Luís, eu tenho certeza que já foi várias e várias vezes pro centro. Quando eu ia pro centro, quando eu olhava aquelas pessoas nas ruas, em frente do banco, ou sei lá, várias criancinhas, vários idosos que moravam na rua, eu chorava muito. É sério, gente, eu não conseguia passar por eles sem dar uma moeda. Porque era o meu único jeito de demonstrar, tipo, toma, eu não sei o que você tá sentindo, mas eu quero ajudar você de alguma forma. A minha mãe já era preparada, ela andava com a bolsa cheia de moeda. Sempre quando íamos no centro, ela estava com uma bolsa cheia de moedas, porque ela sabia e ela me entendia. E eu fui uma criança que eu cresci com muitos vícios, então eu ficava, nossa, é isso, sabe? É isso que eu vou viver pro resto da vida. Eu lembro que quando eu era garotinha, eu me deitava na cama e aí eu pensava assim: cara, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou viver adoidada, eu vou viver vou viver a vida intensamente. Essa foi a frase que eu levei na minha adolescência, ainda eu vou fazer 19 anos, amanhã. Essa foi a frase que eu levei durante muito tempo da minha vida. Eu vou viver a vida intensamente. Eu prefiro fazer agora do que não fazer. Eu levei isso mesmo pra minha vida. Tanto é que eu falava assim: bom, eu vou viver intensamente, mas quando eu chegar na minha idade de mais velha, o que eu vou fazer? Pra mim não ir pro inferno, eu vou ir pra igreja, cara. E aí eu vou pro céu. É isso que eu pensava e era isso que eu sabia. Porque eu não conhecia Jesus. O Jesus que pregavam pra mim não é o verdadeiro Jesus. E só existe um. Mas infelizmente muitos falam de vários que nunca existiu e nunca vai existir. Só existe um Jesus. Então eu achei que, então eu vou ter um amigo, porque esse amigo vai suprir esse vazio em mim. Então eu vou fazer um grupo de amigos, a gente vai marcar um dia, a gente vai alugar um sítio, vamos ficar louco da vida. Eu achava que isso iria suprir essas dores que eu tinha dentro de mim. Então eu vou ter um namorado, cara, nossa, eu vou me casar com ele, vou ficar pro resto da minha vida com ele e ele vai suprir esse vazio que habita em mim. Não aconteceu isso, foi pior, foi muito pior. Eu não tinha muitos amigos antigamente, mas eu comecei a ter vários amigos, sabe? A minha vibe naquele tempo era o quê? De hiper doidona, de ir pra natureza. Eu queria fumar maconha, ir pra rave e ficar lá. Isso era aquilo que eu queria no momento, porque pra mim, antes de morrer, pra mim ter uma história pra contar pros meus netos, sabe? Eu pensava assim: então eu quero fazer valer a pena. Então como é que eu vou fazer valer a pena? Vou fazendo isso. Vou conquistando momentos, porque pra mim o que vale é os momentos. É isso que eu achava. Eu queria ter momentos. Eu tive esse contato, o contato com as drogas. Fui com um grupo de amigos que a gente usou pela primeira vez. E depois desse contato, eu lembro que eu comecei a ir pra várias festas, eu comecei a fazer vários amigos nas festas. Só que o que acontece? Eu chegava muito tarde das festas e sempre quando eu ia com a minha amiga, sempre quando a gente chegava em casa, a minha mãe tava morta de preocupada. Eu comecei a novamente ter muitas dúvidas no meu coração. Tudo aquilo que eu tava querendo desde o início começou a acontecer, momentos e ganhar pessoas pra suprir o meu vazio. Só que algo tinha dado errado, porque não supriu o vazio. Infelizmente eu tive um contato com o Loló.
Eu tava na casa da minha prima certo dia, escutei muitas vozes, tipo, na minha cabeça. Ah, tu não quer ficar feliz? Fica feliz agora, pega o desodorante e vai lá e cheira. Então eu tive essa sensação, desci as escadas e fui comer com a minha prima. Eu fiquei, agora sim. Só que não tava. Quando passava a sensação, tava pior ainda. Eu não sabia como mudar aquilo. Esse tempo aí foi o início da pandemia. E aí eu tive esse encontro com a pandemia. E no primeiro dia desse encontro, quando anunciaram que estávamos entrando na quarentena porque estava acontecendo uma pandemia mundial, eu fiquei sem chão. Eu só pensava, eu vou pro inferno. Eu vou pegar Covid, eu vou morrer, eu vou pro inferno. O que é o sentido da vida? Eu vou morrer agora. Com tantas e tantas dúvidas dentro do meu coração. Minha tia morava em Palmas e ela era de uma igreja. E esse pastor, ele começou a fazer cultos ao vivo, né, pela internet. Sabe qual foi o tema do vídeo? O tema do vídeo do culto que apareceu foi sobre o Apocalipse. Ele começou a falar sobre a vida após a morte. Ele falou sobre Jesus. Eu não sabia quem era Jesus. Eu não conhecia ele. Eu não sabia como era morrer. Eu não sabia o que era a Bíblia. Eu não sabia quem era Deus. E muito menos eu não conhecia o Espírito Santo. E quando ele começou a falar que Jesus derramou o sangue dele na cruz, que Jesus derramou o sangue dele na cruz por mim, por mais que eu pecasse muito, 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 eu fosse a pior pessoa do mundo, ele morreu por mim. E aí eu só tive uma dúvida. Como é que eu faço agora, Deus? O que eu vou fazer agora? A prima, ela tava assistindo uma live de uma menina que ela tava evangelizando nessa live, né? Ela tava falando sobre a dor, sobre o medo que a gente tava enfrentando, uma pandemia. Que rola que eu... Cara, e aí? Ou é agora ou não é agora? Eu quero saber o que é isso, o que é isso? Por que ela fala desse jeito? Como é que ela tem essa convicção? E eu simplesmente me ajoelhei. E quando eu me ajoelhei, eu comecei a chorar muito. E veio na minha mente pra me confessar o pecado do que eu tinha feito na casa da minha prima. E eu falei pra ela. O que eu tinha feito, por que eu tinha feito. E ela não me falou nada. Ela só falou, tá bom. Sabe? E Jesus, ele me mostrou o meu pecado e eu me arrependi. Eu fiquei sem vontade de fazer nada. Eu fiquei sem vontade de ouvir música, eu fiquei sem vontade de assistir vídeos ruins, eu fiquei sem vontade de me tocar, eu fiquei sem vontade de fazer tudo aquilo que eu tava fazendo. Eu comecei a entender. É rendição, então. É isso. Eu comecei a tirar todas aquelas dúvidas. Jesus, ele foi tirando do meu coração. Quando Jesus entrou na minha vida, aquele buraco, aquela cova tão vazia que existia dentro do meu coração. Aquela cova, ela foi tampada. Tudo aquilo que não devia mais existir, todos aqueles meus pensamentos, a voz da minha avó, ela foi tirada por inteiro dentro de mim. Restou alguns medos, eu não vou negar. Eu comecei a conhecer Jesus. Eu vou falar aqui uma coisa pra você. Sabe quanto é que tu tá no teu pior dia e não tem ninguém do teu lado? Tu acha que tu não precisa mais viver. Tu não entende mais. Porque é tão ruim passarmos pelo processo, né? O processo, ele é difícil. Quem é que fala que é fácil? Eu acho muito duvidoso alguém que chega e fala que o processo é algo muito fácil. Essa pessoa é a mais mentirosa, então. Porque o processo, ele é muito difícil. E eu só queria pular. Eu só queria mesmo sair dele. Mas eu tive que encarar o processo. E eu comecei a aprender com o processo. E desde esse dia, do toque de Jesus na minha vida, eu continuei fazendo muitas coisas erradas, eu não vou negar. Eu caí em muitas coisas e eu não tinha uma igreja, eu não lia a Bíblia, eu não sabia ainda quem era o Espírito Santo. Até que um dia eu comecei a trabalhar em um salão. E essa mulher, ela chegou pra mim, tinha uma mulher lá no salão, ela falou a seguinte coisa pra mim.
tu é diferente. E ela começou a pregar pra mim. E eu fiquei encantada. Ela falou pra mim, tu é diferente. Quando ela disse isso, eu comecei a perceber que Jesus age na simplicidade. É claro que se ele quiser abrir os céus, então glória a Deus. Mas em uma simples palavra, de uma simples pessoa, ele também tá movendo. Eu comecei a entender. Deus, se não for agora, não vai ser mais. Senhor, eu sei que eu tô errando, mas se não for agora, se eu não tomar uma decisão agora, eu não vou conseguir. Comecei a visitar uma igreja. E nessa igreja teve propósito de oração. Eu fiz vários propósitos de orações. Era praticamente cada mês um propósito. Eu fiquei, se eu não me engano, 3 meses nessa igreja. Saí. Conheci de novo coisas que eu não devia ter conhecido. E fui para um relacionamento que antes de eu entrar, o Senhor falou comigo audivelmente. Foi o Espírito Santo de Deus que falou comigo. Não é Ele ainda. E eu teimei. E eu me machuquei muito. Mas quando eu saí desse relacionamento, o Senhor, Ele me deu uma direção. O Senhor me deu a igreja que eu devia ir. O Senhor me falou a respeito da igreja, o que é a igreja. E eu fui para uma igreja, entrei em outro relacionamento, conheci outra pessoa. Só que aí o que acontece? Eu entendi que a vida cristã, a vida que aquela pessoa quer levar com Deus, tem que ser uma vida de rendição, uma vida de entrega. Tem que ser uma vida que a carne tem que ser crucificada dia após dia. E quando eu entendi isso, eu comecei a abrir mão de muitas coisas. Na verdade, eu comecei a abrir mão de tudo aquilo que estava me tirando do foco do Senhor. Comecei a entender. Deus começou a me revelar aquilo que estava encoberto dos meus olhos, mas que ainda habitava aqui internamente. Nós queremos que o Senhor mova céus e mares em nós, mas nós não permitimos Ele mover. Porque para acontecer um avivamento pessoal, tem que acontecer um encontro cara a cara com o pecado. Se não tiver um encontro cara a cara com o pecado, se não tiver um encontro cara a cara com a sua sujeira, você não vai conseguir um avivamento pessoal. Muito pelo contrário. Devemos entender por que Jesus morreu. Ele morreu para tirar o pecado de nós. Ele morreu por cada um de nós. Se Ele morreu por isso, por que nós queremos voltar para a poça de lama? Por que nós queremos voltar para a sujeira? Dia após dia devemos tomar a nossa cruz, certo? Certo. Então por que eu não estava tomando? Comecei a assistir vários vídeos de missões na África. E eu sempre tive essa sensibilidade, eu queria fazer algo, sabe? Eu queria trabalhar para Deus. Poxa Deus, o Senhor veio a mim, o Senhor teve esse encontro comigo, o Senhor me falou aquilo que eu devia fazer e o Senhor tá cuidando de mim agora. Eu estou nessa igreja, só que eu quero fazer algo para Ti agora. Eu quero ajudar pessoas. Eu comecei a ter sede de Deus, eu comecei a ter sede da Bíblia. Foi difícil, eu caí, eu não queria estudar, eu queria viver para mim. Tem que ter relacionamento. Eu preciso ter iada com Deus, eu preciso ter intimidade. E até hoje, irmãos, é isso que eu tô buscando. Comecei a entender a respeito de missões, porque o meu coração queimava por isso e ainda queima. E hoje, eu sei que Deus, acima de tudo, Ele vai querer me usar. Ele vai querer fazer maravilhas através de mim. Mas Ele me quer como filha. Eu não quero buscar Ele apenas pelo que Ele vai fazer através de mim, mas eu quero buscar Ele por quem Ele é. Coloca a sua inspiração em Jesus e você vai ver o transbordar e o transformar em sua vida. Finalizou o vídeo, galera. Muito obrigada por cada um de vocês que ficaram assistindo até o final. Não esqueçam de dar o like, comentar, envie para aquela pessoa que tá precisando. Um beijo pra vocês, eu amo muito vocês e até o próximo, gente.